bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Bom, vamos para o segundo tópico da nossa lição de hoje, o tópico de segunda-feira. Nós vimos ontem, domingo, que a igreja, né, daquela época, o templo parecia mais um zoológico, né? Tinha boi, cabra, ovelha, pombos, aquele barulho todo. Bom, a lição de hoje, o tópico de hoje, ele fala que algo deve ser feito. Não dá para ficar assim a igreja, né? O que será que aconteceu? Como que vamos resolver todo esse problema? Bom, naquele mesmo local, além dessas pessoas que vendiam, tinha pessoas que iam para adorar. Imagine que você chegou na igreja para assistir o culto, mas está aquela falação de gente. Tem gente lá na porta da igreja vendendo coisas, discutindo, brigando porque algo deu errado. Será que você iria conseguir se concentrar na lição? Será que você conseguiria firmar os seus olhos lá no pregador na frente, ou você ficaria virando e procurando para ver o que acontece? E aí? Bom, os adoradores não conseguiam se concentrar no sermão com todo aquele barulho. Mas o que ouviam era uma negociação, uma confusão, como eu já falei para vocês. Aí, de repente, quem chegou ao templo? Jesus. Então, Jesus, ele estava na região também para as festividades da Páscoa. E aí, quando ele entrou no templo, com toda a sua autoridade, ele olhou aquilo e ele falou, não é possível que eu esteja vendo isso. Então, o texto aqui fala o seguinte, Jesus entrou no templo, não só percebeu a desonestidade dos sacerdotes e cambistas, mas também notou o drama dos pobres e doentes. Era preciso fazer algo. Imagine você doente, à procura de uma cura no meio de um barulho. Jesus ficou com muita dó daquelas pessoas. E aí, Jesus levantou imponente assim, nos degraus da igreja ali do templo. Quando os cambistas olharam para aquele degrau, que viram Jesus com toda aquela majestade, eles começaram, se esconder. Começaram a fugir. Opa, vamos embora, que o negócio aqui deu ruim. E, eles começaram a se afastar. Então, Jesus, não sei se vocês conseguem ver, nessa imagem, Jesus, ele entrou lá, virou todas aquelas mesas, jogou as moedas no chão, as gaiolas abriram, os pombos saíram voando para tudo quanto é lado. Então, aqui na imagem, tudo jogado pelo chão. E aí, os cambistas tentando, por aqui, por esse lado, né? Tentando segurar o dinheiro deles, porque estava perdendo tudo. Jesus não estava nem aí. Ele queria colocar ordem naquele local. E aí, todo mundo saiu fugindo e eles se sentiram como se estivessem no juízo final. O olhar de Jesus era fulminante para eles. Era aquele olhar penetrante, né? Como se fosse uma espada cortante ali. Ele falou e a sua voz era clara e ecoava pelo templo. Para que o eco exista, é necessário que o espaço seja amplo, tá? E aí, quando você fala, o som vai até determinado local, existe uma barreira onde ele bate e volta. Então, por que ele conseguiu ecoar no templo? Porque quando aquelas pessoas viram Jesus ali, rapidamente elas fecharam a boca, pararam de fazer barulho. Só se ouvia o barulho dos animais. Então, a voz de Jesus, clara, forte, ela conseguiu ecoar em todo aquele ambiente, tá? Ela batia e voltava facilmente na forma de um eco. Os cambistas tentaram se esconder, pois sabia que Jesus lia o quê? Os seus pensamentos. Eles, eita, chegou quem sabe que eu estou fazendo coisa errada. Eita, deixa eu me esconder, porque ele sabe que o que eu estou fazendo aqui não é para a honra e glória de Deus. Então, Jesus, ele fez a limpa naquele templo ali, para que a ordem voltasse. E aí a gente vai agora para as nossas perguntas, hora de pesquisar, e a gente vai ver exatamente o que Jesus falou ali para aquelas pessoas. Para descobrir o que Jesus disse, a gente vai ler em João 2,16. Fala o seguinte: e disse aos que vendiam as pombas:
tirai daqui essas coisas. Não façais da casa de meu pai casa de negócio. Então, Jesus, ele teve autoridade, ele falou, tira tudo daqui. Aqui não é lugar de negócio, não façam isso na casa do meu pai, na casa de Deus. Então, foi exatamente essas palavras. Aí, a frase, ela está aí, está escrito assim, ó, isto daqui, tirem tudo, de fazer, parem da casa, um mercado de meu pai. Vocês precisam colocar na ordem correta. E aí foi o que a gente leu ali, né? Tirem tudo isso daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado, tá? Essa é a frase correta. E aqui tem uma parte que Jesus, ele pegou o chicote e pá, deu uma chicotada no chão. Era como se aquelas pessoas, elas sentiam como se fosse nelas aquela chicotada, de tanta vergonha que elas ficaram. Então, Jesus entrou com uma corda. Os chicotes, geralmente, eles usam para bater em animais, para o animal andar, coisas desse tipo, né? E ele bateu com aquele chicote com toda a autoridade que ele tinha. Como vocês viram na imagem, eles derrubaram, Jesus derrubou a mesa, ficou aquela bagunça. E aí, oficiais, sacerdotes e cambistas tomaram seus animais e fugiram da presença de Cristo. Perna para quem te quero. Até os discípulos ficaram com medo. Imagina a situação. Você está ali com uma pessoa amiga sua, de repente você vê ela muito brava. Como que você ficaria? Os discípulos olharam assim, nossa, nunca vi o mestre com tanta braveza, com tanta raiva. Eu vou ficar quietinho também, para eu também não levar xingo. Então, eles ficaram com medo também. Será que esse era o mesmo Jesus que os discípulos conheciam? O que aconteceu com esse Jesus aí? Cristo sentiu pena dos homens em fuga, né? Pois entendeu o seu medo. Então, Jesus era tão amoroso que mesmo essas pessoas estando erradas, Jesus ficou com dó deles. Jesus queria que eles se arrependessem do seu mau caminho, né? O templo foi esvaziado do comércio e a presença de Jesus o santificou novamente. Então, a paz voltou a reinar naquela igreja, naquele templo ali, porque Jesus, ele chegou e colocou novamente a ordem. Por que Jesus ficou tão revoltado com o barulho e confusão do templo? A gente vai ler em Abacuque 2:20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Então, aqui vem uma advertência muito séria para nós. Quando a gente chegar na igreja, nós não podemos ficar lá fofocando o tempo inteiro ali com o coleguinha, ou dando risada, ou mexendo no celular, ver uma coisa engraçada, começa a rir, né? Então, a igreja é o templo onde Deus habita. Quando nós estamos ali, nós estamos na presença dele e nós precisamos estar em reverência. Não é uma tristeza, eu estou na igreja, nossa, que triste. Não, a gente tem que estar com alegria, com ânimo, porque estamos na casa de Deus, na presença de Deus. Que isso sirva de lição para nós e a partir de hoje a gente passe a praticar isso nas nossas igrejas, que a gente possa cultuar a Deus com reverência. Até amanhã, pesquisadores.